Eu vou começando por aqui, tá, pessoal? Conforme vocês forem chegando, vão dando oizinho, vão mandando os comentários aqui para eu ver. E aí vou começar a conversar com vocês já já, só dando uns minutinhos aí para tudo começar. Deixa eu ver aqui como estamos. Essa live de hoje vou deixar ela gravada, tá? Então, também quem quiser assistir depois, sem problema nenhum. Como é que nós estamos? Bom, então, pessoal, seguinte, né? Vou começar a conversar com vocês hoje, mas essa é uma conversa que a gente vai só começar hoje. Depois a gente vai retornar, vocês vão entender por quê. Eu vou dar uma palhinha com vocês aqui. Deixa eu... Beleza. Então, a gente vai começar essa conversa hoje, continuar. Daqui uns dias vocês vão entender por quê. Mas, primeiro de tudo, eu queria falar uma coisa. Assim, eu tenho falado bastante sobre autismo em palestra, congresso, cursos, etc. E tenho recebido alguns feedbacks, assim, vou dizer, curiosos. Acho importante a gente lembrar que, quando a gente fala de autismo, a gente está falando para um público de pessoas autistas, e mesmo quando a gente fala para profissionais que estão trabalhando com autismo, até mesmo por conta da questão do problema duplo da empatia, lá do Damian Milton, a realidade é que muitos profissionais que trabalham com autismo são eles mesmos pessoas autistas, né? Naturalmente, quando a gente é autista, a gente entende melhor o sofrimento do autista, é natural que a gente se sensibilize mais com aquilo, mas o fato da gente ser profissional não apaga o fato da gente ser autista, e às vezes, nas conversas sobre esse assunto, a gente acaba encontrando bastante dificuldade causada pela nossa tendência ao tal do pensamento rígido, pensamento dicotômico, aquele que eu sempre falo, é o exagero do pensamento analítico, né? Quando a gente ouve as coisas e tenta organizar o nosso pensamento, e a gente acaba organizando o pensamento em muito pouca categoria, menos categoria do que deve, é uma tendência que leva a gente para um campo ali do pensamento preto e branco, pensamento tudo ou nada. E às vezes é um pouco desconcertante, porque, poxa vida, né? Eu faço terapia desde os 18 anos, eu estou com 48, então são 30 anos de terapia nessa cabeça, que muito esforço para superar essa tendência de enxergar as coisas em termos dicotômicos, assim, muito treino para conseguir enxergar nuances, para conseguir enxergar meios termos e tal. No entanto, né, quando eu falo com autistas, às vezes as coisas que eu falo são interpretadas de uma maneira muito dicotômica, muito extrema, e não é o que eu falei, mas eu sei que a nossa audiência é um público com essa tendência. Então, eu estava pensando sobre esse problema essa semana, e eu decidi que daqui para frente eu vou fazer que nem a Gabriela Prioli, toda vez que eu for começar uma fala, sabe, a Gabriela Prioli, ela fala assim, pessoal, daqui para frente, mais emoção, mais razão, menos emoção, né? Eu vou criar um bordão desse, e vou falar assim, ó, pessoal, daqui para frente, mais pensamento dialético, menos pensamento dicotômico. E parecer que eu estou falando alguma coisa muito drástica, muito extrema, muito sem meios termos e sem sutilezas, parem e ouçam de novo, porque não é isso que eu estou falando, mas a gente tem a tendência de ouvir as coisas assim, e eu sei, para mim é um esforço constante estar atenta a isso também, tá? Então, feito essa ressalva, essa abertura, então daqui para frente, pessoal, mais pensamento dialético, menos pensamento dicotômico. Se parece que eu falei uma barbaridade, calma, que não foi isso que eu disse, e vamos lá.
hoje, então, a gente vai começar conversando um pouco sobre uma questão que é muito comum nos nossos consultórios de psicoterapia por aí. Eu já passei por isso muitas vezes e imagino que talvez vocês também, que é o seguinte: aquele paciente que senta no consultório toda semana e fala de procrastinação e de ansiedade, né? Você já deve ter passado por isso, e aí você começa a tentar usar as melhores estratégias de regulação da ansiedade, você ensina manejo de ansiedade, você ensina isso, aquilo, você ensina a começar a fazer as coisas e nada funciona, né? A gente passa uma semana, passa outra, e ele volta para cá igual, né? Eu vou dizer que vocês dois estão olhando para o lugar errado, né? Vocês já tiveram uma experiência desse tipo, assim, já tiveram um paciente com esse perfil, né? O paciente está falando de ansiedade, está falando de procrastinação, você tenta ajudar, mas parece que nada vai para frente. Tenta olhar aí se já te aconteceu isso. Caso tenha acontecido, põe um sim aqui no chat, manda um emoji de mãozinha levantada para a gente saber que vocês sabem do que eu estou falando e que vocês já passaram por isso. E olha, assim, eu sei o tanto que isso é frustrante, né? Como eu disse, eu já passei por isso, mas acho importante a gente considerar que esse tipo de coisa não é frustrante só para a gente, né? É frustrante principalmente para o paciente. Ele está buscando uma ajuda e a ajuda, não sei, parece que não está rendendo, ele sai também achando que não tem jeito, começa a ficar desanimado, começa a ficar desesperançoso. E a gente, pelo amor de Deus, né? A gente sente aquela pontinha de culpa, aí bate a síndrome do impostor, aí bate todas as nossas inseguranças, as nossas paranoias, aí que a gente fica frustrado e continuamos ali naquele ciclo enxugando o gelo. Vocês sabem do que eu estou falando? Já passaram por isso? Queria saber quem já teve essa experiência de sentir que está enxugando gelo com o paciente, porque a hora que vocês disserem para mim que vocês já passaram por isso, eu vou saber que nós estamos aqui na mesma página e que o que eu tenho para falar para vocês realmente vai ajudar, né? A gente precisa pensar o que será que está acontecendo. Por que eu estou tentando ajudar esse paciente a lidar com essa ansiedade e nada está resolvendo? Bom, a gente, às vezes, tende a olhar para a ansiedade como se ela fosse a causa dos problemas, sendo que não é. Eu estou falando aqui de um assunto que eu já ouvi pessoas dizerem para mim, isso daí é ansiedade. E não é. Estou chegando lá, mas eu vou falar para vocês. Porque às vezes a gente acha que a ansiedade é a causa do problema e não é, ela é só um sintoma. A ansiedade, nesse caso, ela não é o fogo, ela é só fumaça. A gente precisa saber perseguir essa fumaça para entender onde é que está o fogo de verdade, né? Onde será que está essa distinção aí, às vezes não fica clara. Por quê? Porque o verdadeiro fogo, nesse caso, pode ser, né? Não estou dizendo que em todos os casos mas quando a gente está falando desse tipo de situação, desse tipo de paciente, o verdadeiro fogo é uma disfunção executiva de base neurológica que não foi identificada. Em outras palavras, TDAH. Paciente que procrastina e que relata muita ansiedade no trabalho dele e muita ansiedade com relação à vida, muita insegurança com relação à capacidade dele de dar conta das coisas, e, no entanto, parece ser um paciente super adequado, super razoável, uma pessoa bacana e tal, e, no entanto, a coisa não vai para frente. Essa é uma hipótese que a gente tem que ter em mente. E, como eu disse para vocês, eu já vi de profissional por aí falando assim, esse negócio de TDAH, isso aí não existe, é só ansiedade. Não é. E se você tentar tratar só ansiedade, não vai melhorar.
Faz sentido para vocês? Vocês já passaram por isso? Já atenderam alguém que tinha um quadro de ansiedade, que você trata a ansiedade não melhora? Então, a gente precisa aprender a olhar para esses sinais, para a gente poder saber quando é que a gente está falando de um paciente que está trazendo um sintoma de ansiedade, que a gente tem que trabalhar a ansiedade não melhora. Quando é que eu preciso parar e me perguntar, espera, será que tem um TDAH aqui? Quais são esses sinais de alerta, né? E um desses sinais de alerta é essa sensação de que parece que a pessoa está com o resto da vida, ok, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa que às vezes tem informação para trabalhar na área dela, ou claramente passou lá no vestibular, mas de repente, na hora de fazer as coisas, a coisa não vai para frente. O trabalho não vai para frente, não consegue, começa a ser mandado embora várias vezes, ou então, paciente super inteligente, você conversa com ele na sessão, é um prazer, é uma maravilha, mas a pessoa não consegue caminhar com a faculdade. A pessoa reprova as disciplinas, está passando os anos, está devendo ainda um monte de matéria, está correndo risco de jubilar na faculdade, e você não consegue entender por quê, porque é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz. Você conversa com ela sobre o assunto da área de estudo dela e ela domina tudo aquilo, e, no entanto, tudo isso que parece que ela sabe, ela não consegue botar no mundo, né? Esse é o sinal de que está na hora de parar e pensar, gente, será que tem um TDAH aqui? A gente precisa aprender a olhar para isso. Quando a dificuldade da pessoa é de botar em prática aquilo que você está vendo que ela sabe, de alguma forma ela sabe, mas aquilo parece que ela não consegue tirar de dentro da cabeça para botar no mundo, está na hora de pensar se não é um TDAH. A gente precisa deixar esse radar muito bem treinado para apitar, porque essas pessoas costumam ser taxadas de preguiçosas, de falta de vontade, de folgado e etc. São julgamentos que, para começo de conversa, não ajudam nada, para piorar o quadro, prejudicam a saúde mental, prejudicam a capacidade dessa pessoa de acreditar nela mesma, prejudica a autoestima e etc. E se a gente fica só tratando essa ansiedade que a pessoa sente diante dessas tarefas que ela não consegue executar, mas se a gente não tem as ferramentas para ensinar essa pessoa como é que ela faz para tirar as coisas da cabeça e botar no mundo, se a gente não ensina para ela as habilidades que ficaram em atraso por conta da neurodivergência, a gente não vai conseguir ajudar essa pessoa, né? A gente está sendo cego para a questão da neurodivergência que está ali na sua frente. Então, eu queria saber o seguinte, me conta uma coisa, você está lembrando de algum paciente seu, está vindo? Você está assim, gente, o fulano, né? Isso acontecia com o fulano, será que está rolando isso? Se você estiver lembrando de algum paciente, põe um emoji de estrelinha aqui nos comentários para a gente saber se eu estou conseguindo trazer vocês para essa realidade que eu estou descrevendo e para a gente saber se vocês também já passaram por isso, né? Deixa um emoji de estrelinha para mim aí, se essa descrição está te ajudando a se lembrar de algum paciente. E aí, né? Vocês podem perguntar, certo, Tati, entendi, que bom, obrigado por essa dica, obrigado por presta atenção aí, a gente vai começar a atentar melhor para essa questão, mas assim, né, a gente continua aqui querendo saber, então, como exatamente a gente ajuda esse paciente. E calma, eu vou chegar lá. Mas, antes de eu começar a falar com vocês sobre quais são essas habilidades que ficam em atraso, como é que a gente trabalha essas habilidades com o paciente, como é que a gente vai na causa da ansiedade e não só apagando o fogo da ansiedade, antes da gente chegar lá, eu quero conversar com vocês sobre uma outra coisa, sobre qual é o custo da gente não ser capaz de enxergar essas dicas
de que o que tem na nossa frente ali é um paciente neurodivergente, né? Eu quero conversar com vocês sobre o custo para o paciente, né? Qual que é o impacto disso sobre a vida de um paciente que passa anos sendo tratado como ansioso, ou como preguiçoso, ou como procrastinador, sei lá, quando na verdade tem uma neurodivergência não diagnosticada. E quando a gente estiver conversando sobre isso, eu quero que vocês fiquem atentos, porque esse impacto é bem maior do que você imagina. E eu vou falar também do custo para nós, profissionais, porque sim, existe um custo para nós quando a gente está enxugando gelo com um paciente que não está rendendo, né? O custo é, lógico, muito pior para ele, mas para nós existe um preço que a gente paga por isso também, né? Então, assim, ó, se você ficou curioso, se você quer saber como é que a gente lida com isso, se você quer saber qual é o custo de não perceber essa neurodivergência, tanto para nós quanto para os pacientes, então você se prepara, porque daqui a alguns dias, na verdade, no dia 5 de agosto, às 8 da noite, eu vou fazer uma outra live, como essa aqui, na qual a gente vai conversar sobre tudo isso. E aí a gente vai dar continuidade para essa conversa. Tudo isso, pessoal, em preparação para a semana Mapa TEA-TDAH que está vindo aí. Se você ainda não está por dentro, vou te contar o que é a semana Mapa TEA-TDAH. É uma semana na qual vocês vão ter acesso a 3 aulas sobre esse assunto, totalmente gratuitas e online. A semana Mapa TEA-TDAH vai acontecer daqui 2 semanas, a partir do dia 11 de agosto. E lá eu vou estar dando para vocês todas essas respostas. A gente vai estar conversando sobre como é que a gente faz esses atendimentos, o que são essas coisas que a gente precisa levar em conta quando a gente está falando de pacientes neurodivergentes, tá? Então, hoje, dia 5, eu estou aqui, ó, aquecendo os motores e a curiosidade de vocês, né? Estou dando essa palhinha, esse preview, esse spoiler do que a gente vai estar falando na semana. Mas fica de olho, me segue aqui na rede por esses dias, porque eu vou estar falando para vocês como é que vocês fazem para se inscrever na semana e ter acesso a essas 3 aulas totalmente gratuitas que eu preparei para vocês. Tá certo, pessoal? Antes da gente encerrar, só vamos lembrar, né? Principalmente para assistir as aulas da semana, que as aulas da semana já estão prontas, e aí vocês não vão ver esse lembretinho lá, mas eu quero deixar esse lembretinho aqui várias vezes, que é para a gente poder manter ele em mente enquanto a gente estiver assistindo as aulas da semana. Daqui para frente, mais pensamento dialético, menos pensamento dicotômico, né? A gente quer olhar para a complexidade de situações como o TEA, o TDAH, principalmente em adultos, principalmente com diagnóstico tardio. A gente até simplifica um pouco as coisas para entender, mas não a ponto da gente parar de enxergar as nuances e as questões relacionadas ao contexto de cada paciente. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Eu deixo aqui esse convite para vocês estarem aqui comigo de novo no dia 5, onde a gente vai dar continuidade para essa conversa e eu vou contar para vocês como é que vocês fazem para se inscrever na semana. Um beijo.